E seja pelo uso das histórias em quadrinhos do jornalismo, ou então pela ilustração de documentários e clipes de artista do hip hop nacional, Alexandre de Maio acumula diversos prêmios. Ele agora está se aventurando por vários caminhos, inclusive daqui a pouco a gente vai falar de games. É sobre isso que agora ele chega aqui no estúdio para trazer todas as informações e falar também dos seus projetos. Tudo é muito incrível. De Maio, eu queria agradecer pela disponibilidade de vir aqui falar de um trabalho. É um prazer receber um colega de jornalismo para falar do jornalismo e algo que é tão importante quando a gente olha de como essas reportagens são conduzidas e com muita responsabilidade. Eu vi uma frase sua que eu achei incrível. Você queria trabalhar com personagens reais, super-heróis reais, para criar histórias reais. Quando a gente olha o trabalho do De Maio, a gente consegue visualizar isso com uma facilidade que é enorme. E aí você tem quase que ganha um superpoder, porque você consegue utilizar uma outra plataforma para contar histórias que são importantes. Como que começou tudo isso? Como que a gente está vendo aqui do nosso lado? Cara, eu comecei bem novo, assim, fazendo uma... Eu nasci, né, ali no final dos anos 80, mas cresci muito naqueles anos, final dos anos 90, em que São Paulo era muito violenta. Então, eu lia quadrinho, mas eu gostava da Tartaruga Ninja, do Homem-Aranha, mas não me identificava tanto. E aí eu ouvia muito rap na época, Racionais fazendo muito barulho, os primeiros raps contando a realidade do Brasil muito forte, eu me identificava muito com aquilo. E aí aconteceu uma disputa de pontos de tráfico na minha rua e teve uma bala perdida que atingiu uma criança. E aí eu fui fazer. O Racionais tinha uma letra que falava índices de criminalidade. E aí eu falei, posso fazer isso nos quadrinhos. E aí eu relatei essa história e coloquei alguns dados sobre a violência policial, a criminalidade, dados sobre violência, né, nesse trabalho. E fiz ali para os meus amigos, assim, um pouco com essa ideia. E eu comecei um pouco com esse quadrinho que falava de uma coisa na minha rua, do Racionais, e aí foi por aí que eu me descobri que estava juntando jornalismo e desenho, sabe? De Maio, e é incrível, porque você foi evoluindo dentro desse processo e você começou a receber prêmios com isso. Eu quero falar do Meninas em Jogo, que você foi premiado na categoria, que é extremamente importante, num prêmio muito famoso aqui no Brasil, que é o Prêmio Tim Lopes em 2013, e que fala sobre garotas que eram recrutadas para prostituição na região nordeste do país. Quando a gente vai verificando o trabalho que foi feito pelo De Maio, a gente consegue ser conduzido por essa história, uma riqueza de detalhes, e essa história vai sendo conduzida através dos quadrinhos de uma maneira que é excelente. Para quem não conhece essa história, eu queria que você contasse um pouco de como é a sua apuração para um trabalho que é muito delicado para ser feito, mas quando você olha os quadrinhos, é realizado com muito talento. O jornalismo em quadrinhos não foge da apuração tradicional do jornalismo, então a gente vai nos lugares, apura com as fontes, né? Num trabalho como esse, se tem todo um cuidado de não expor as meninas. Sim. Então por isso que até o quadrinho é muito bom para esse tipo de trabalho, porque a gente não precisou expor o rosto de ninguém ou pôr tarja preta na cara e tal. Sim. Então todo o trabalho é feito, a primeira etapa, como se fosse uma matéria tradicional, apurando, indo nos locais. O que eu faço é que muitos locais eu não preciso tirar foto, eu não preciso entrevistar, eu só olhando e depois voltando e desenhando, eu já consigo ter um retrato. Isso faz com que eu entre em alguns lugares, conheça algumas situações que, para um jornalista tradicional, para uma câmera de TV, para um gravador, para uma máquina fotográfica, te colocaria em risco. Inclusive nessa matéria, né, é isso. O Tim Lopes morreu tentando denunciar esse tipo de coisa e a gente estava lá fazendo esse tipo de denúncia, mas eu me sentia muito mais tranquilo, um pouco mais seguro, por não precisar estar com equipamento ou uma identificação de jornalismo, né? Para você conseguir captar ali a essência, porque o material é muito rico em detalhes, você olha ali a expressão dessas meninas, aquilo que vocês conseguiram coletar, essa técnica de captura ali, você guarda absolutamente tudo na cabeça e depois quando vai fazendo isso aos poucos para chegar num resultado muito parecido como esse que a gente está vendo? Isso, assim, eu tiro algumas fotos quando é possível tirar fotos, tinha muitos momentos ali do Meninas em Jogo que eram situações que não podia de nenhuma maneira ser identificado, então eu desenhei tudo de cabeça, eu chegava no hotel e desenhava algumas coisas, anotava outras, e às vezes pego alguma referência de um Google Maps do lugar, e quando é possível, aí eu tiro foto e uso também de referência para o trabalho. Tem uma série que você participou para o Jornal da Record que também fala sobre o tráfico humano, e ali foi detalhado com muita maestria, exatamente algo que a gente vê muito em seriado, em filme, e que durante todo o processo dessa série,
a gente conseguia perceber também que é muito mais real do que qualquer outra pessoa consegue ter isso na ideia. E você foi convidado para fazer parte desse processo, porque ali também tinha um medo muito grande. As vítimas não queriam ser reconhecidas e o objetivo era criar exatamente aquilo que tinha acontecido. E a pessoa tinha dado depoimento pelo WhatsApp, então a gente tinha os áudios dela que costuram... Que é isso aqui, né, que a gente está vendo aqui do nosso lado. Só que ela não tinha mais condição emocional de dar um depoimento filmado ou coisa desse tipo. Então a gente pegou os áudios, algum material de foto que ela tinha dessa história toda e conseguimos reproduzir com animação, com uma técnica que na época hoje está falando muito de inteligência artificial. Sim. E a gente usou a inteligência artificial para entregar esse tipo de animação mais elaborada no prazo de jornalismo que a gente sabe. Mas foi isso, assim, é um trabalho que tinha um depoimento muito forte e tinham alguns dados e informações jornalísticas apuradas. Então, com isso, às vezes já é o material suficiente para a gente conseguir que a pessoa entre na história, né? É incrível. E você que vai pesquisar de Maio aí pelas redes sociais, é um cara que sabe como ganhar prêmio. A gente vai andar um pouquinho do tempo lá para 2021, porque você também foi premiado num trabalho que retratava a Covid-19, quando a gente olha para a comunidade, especificamente para Paraisópolis, o International Center of Journalists. É um trabalho também que é primoroso, onde a gente consegue analisar como essas comunidades, junto com os seus agentes, trabalharam para que naquele início da pandemia as pessoas não padecessem tanto. Ali foi um trabalho em 3 comunidades, Brasilândia, Paraisópolis e Heliópolis, e naquele momento que o governo ainda estava tentando entender como agir, as autoridades, e já se passavam alguns 2 meses da pandemia e as pessoas estavam totalmente desamparadas, e a gente foi ver como que essas comunidades estavam se organizando e o que elas estavam fazendo. E aí foi muito bacana e, né, triste pela situação, mas também muito legal ver que às vezes as soluções estão muito mais já na própria comunidade do que algo que vem externo, e a questão é muito mais de ter um apoio para que aquilo se desenvolva do que se criar novas coisas. Então você tem ali 3 organizações, 3 periferias que conseguiram ali em algum momento ajudar muitas pessoas que estavam totalmente desamparadas, e aí acompanhar no meio da pandemia todo esse processo é muito rico de ver, né, como tem pessoas que têm tão pouco e ainda conseguem dividir com as outras, né? Vocês conseguem depois ter a possibilidade de mostrar para quem participou, ele sendo retratado? Vocês costumam levar para o pessoal? Porque deve ser, eu ia adorar pelo menos me ver sendo retratado dessa maneira, com um trabalho que é tão bem feito. Sim, já retratei muitas pessoas e tem o quadrinho, o desenho, quando não é uma matéria muito investigativa, no sentido que as pessoas não podem aparecer, que é nesse caso que elas estavam fazendo uma coisa muito legal, as pessoas super se abrem mais para falar, fica mais fácil a apuração, porque ela vai virar um desenho. Então, o desenho também muitas vezes é um caminho para abrir uma conversa de uma fonte, pegar ali uma informação que às vezes com texto, às vezes com uma câmera intimida mais a pessoa, né? Sim. Então o desenho tem um pouco dessa coisa afetiva, que às vezes coisas muito mais pesadas, depende de como você desenha, pode ficar de um jeito mais acessível do que se você fosse mostrar, né, a imagem real. Então. Nessa premiação de 2021, era uma premiação extremamente grande. Vocês concorreram numa categoria que era muito específica em inglês, e ali a quantidade, estava conversando aqui nos bastidores, eram vários e vários concorrentes com vocês para divulgar um trabalho ali. Foram mais de 700 matérias, todos os grandes jornais do mundo, New York Times, Washington Post. Então a gente estava concorrendo na categoria saúde, né? E acho que a gente ganhou muito pelo trabalho realizado, pela reportagem reproduzida, mas juntando com o formato. Então você tem, além dos quadrinhos, do desenho, a gente captou áudios. Então você está passando pela matéria, você tem o áudio do caminhão que o pessoal em Heliópolis estava fazendo um rap para avisar as pessoas que precisavam lavar a mão, sabe? Então tem todo um trabalho visual também que acho que contribuiu aí para esse prêmio e tal. E quando a gente olha para os trabalhos, o de Maio ele vai se aventurando absolutamente tudo. Daqui a pouco a gente vai falar de videogame. Mas agora eu quero olhar para a parte documental. Você é um parceiraço do Emicida, né? Já vi milhões ali de entrevistas, e vocês trabalham no modo conjunto. Ele te divulga de uma maneira muito bonita de assistir, porque é um trabalho conjunto e de parceiro mesmo, quem está acompanhando. E você está no projeto Amarelo, justamente naquela parte cultural, que é para fazer um resgate daquilo que ele vai citando e dos movimentos que nós passamos aqui no Brasil, né? Sim.
Pô, foi um trabalho muito especial porque, né, o Emicida é uma pessoa muito importante, né, na cena brasileira e traz assuntos muito pertinentes. Sim. Então aqui a gente tinha, né, assim, reconstruir a história do Brasil em vários aspectos, mostrar que tinha um arquiteto negro que fez São Paulo, que tinha, né, o MNU que lutou por muitas coisas do que a gente tem hoje. Então teve um trabalho com historiadores, teve um trabalho muito profundo de cada detalhe nesses desenhos foi validado com historiador. Então, além da música toda, tem a parte cultural muito forte e também o lance que você consegue, né, no Netflix, no streaming, em plataformas grandes, levar essa informação que às vezes ela se perde né? A nossa história é um pouco essa história de luta, às vezes se perde ali quando a pessoa vai para a escola, quando estuda a história do Brasil. Então, a gente tem materiais desse, é muito importante, né? Quando a gente olha os artistas que você até agora escolheu para trabalhar, eles têm ali um background, Mano Brown, que a gente nem precisa falar, um nome já ali, todo mundo conhece, é impossível. Sim. E a trajetória dele é incrível. Conheci a Drica Barbosa pelo seu trabalho, eu achei incrível, assim, uma mulher negra que canta exatamente aquilo que ela passa. E justamente nesses trabalhos você conseguiu ali juntar a sua ilustração com a história que vem sendo contada também por esses artistas. Ali, quando você escolhe um trabalho final, faz parte também da sua história? Os projetos escolhidos por você conta aquilo que você acredita? Cara, não é à toa. Antes de tudo isso aí que a gente está falando, eu tive durante 10 anos uma revista de rap. Que bombou também, né? Isso, que na época não tinha internet, então ela fazia muita diferença. Então tem uma história muito ligada ao rap. Então, naturalmente, quando esses artistas me procuram, o match, as referências, as conversas são muito legais. Esses desenhos que eu fiz do Brown no meio da pandemia, a gente ficava 1 hora conversando sobre como ia ser. A gente fez 12 desenhos, como ia ser cada desenho, a gente conversava sobre a vida, sobre cada detalhe aí que está em cada cena. E as ideias batem, as referências. Então, eu sempre busquei, com o trabalho do rap, que me levou a esses trabalhos que têm a ver com direitos humanos, tem a ver com causas sociais. E aí todo o meu trabalho acaba sendo em volta, né, do rap, da cultura e de causas sociais. Tem agora uma situação que quando eu vi pela primeira vez eu falei, caramba, que ideia é essa? Como ela é incrível, que é justamente quando a gente olha para os videogames e agora você conseguiu criar ali um pacote de expansão dentro do Fortnite, essa plataforma que também é gigante e que traz ali um peso histórico para aquilo que foi desenvolvido, que é justamente Zumbi dos Palmares. Essa possibilidade de levar a história para dentro do videogame, onde tem uma garotada o tempo todo. Como que surgiu uma ideia que é fenomenal, é o mínimo que eu posso dizer? Cara, é aquilo que você estava falando assim, de ter ligações com a minha história também, porque em 99, 2000, eu andava com uma faixa gigante lutando pelo feriado de Zumbi dos Palmares. A gente em show de rap falava disso. Sim. Então a gente viu toda essa luta e sabe a importância que a gente precisa que a molecada tenha referências de heróis. Quais são os heróis brasileiros? Quais lutas construíram o nosso povo, né? Tanto com o jornalismo, com a revista de rap, a ideia é trazer conteúdo de uma forma bacana. E aí o game, eu sempre namorei muito a coisa do game, joguei muito game, e hoje em dia que é mais possível desenvolver coisas desse tipo, é uma plataforma incrível para atingir a nova geração. Tem muita gente que vai jogar e aí no jogo descobre que é Zumbi dos Palmares. A gente já fez isso em periferia em Manaus, em Fortaleza, e agora vamos lançar na Feira Preta dia 3. Amanhã a gente lança um outro jogo sobre São Paulo, com trap. Então, levar temas para o videogame é uma área de mídia que falta muito conteúdo. Sim. O game é muito legal, todo mundo usa, mas não tem muitas histórias, não tem histórias nossas. A gente, né, cresceu jogando em cidades americanas, em heróis que não são da nossa cultura, e a ideia era trazer isso para a nossa realidade. Para a gente finalizar, eu tenho milhões de perguntas, mas o tempo está correndo contra a gente. Já está disponível? Tem data para sair? Ele estreia dia 3 de maio. Chegando aí. Tá chegando. Aí pode acompanhar nas redes, tem a salve a .games, o @Alexandre de Maio, a gente vai divulgar todos os links. Dia 3 de maio a gente estreia Zumbi dos Palmares no Fortnite. Eu nunca usei Fortnite, vou usar para ver isso aqui, porque muito. É demais, é incrível. De Maio, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. A gente quer achar outras pautas para trazer o De Maio aqui, porque tem muita coisa para contar. Tem literatura que é muito importante na sua história, que o tempo hoje passou voando para a gente. Mas, amigo, obrigado, viu? Foi um prazer te receber aqui. Obrigado pelo espaço.